Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 em diante. Amém? A palavra do Senhor diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Senhor, nos abençoe, fala aos nossos corações nessa manhã, que o Teu Espírito Santo nos conduza segundo a Tua vontade e o Teu querer. Em nome de Jesus, que a igreja do Senhor diga amém. Nós começamos a falar semana passada sobre dízimo, e nós vimos, está lá no nosso canal do YouTube, nós vimos que o dízimo, o conceito do dízimo, ele começa lá no Jardim do Éden, onde Deus deu todas as árvores do jardim para o homem se alimentar, mas ele separou uma para ele, e ele disse: olha, dessa aqui você não vai comer dela, porque ela é minha. Ela é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isto nós vimos lá em Gênesis capítulo 2, versículos 15 e 17. Depois em Gênesis capítulo 4, a gente vê o conceito do dízimo ali novamente, quando Caim e Abel vão sacrificar ao Senhor, e diz que Caim levou uma oferta, mas Abel levou as suas primícias, ou seja, ele se importou, ele levou o que ele tinha de melhor para sacrificar a Deus, porque você dá o seu melhor para aquela pessoa com quem você se importa, com aquela pessoa a quem você ama, amém? Você não dá o seu melhor para quem você ama, sim ou não? Então Abel estava ali demonstrando o seu amor por Deus, levando aquilo que ele tinha de melhor. Depois nós vimos que, ainda no livro de Gênesis, lá no capítulo 14, quando Abraão, que ainda se chamava Abrão, volta da batalha que ele teve com o rei Quedorlaomer, para até um grupo que se levantou para lutar e tomar a região. Ele volta daquela batalha vencedor, e ele então consegue trazer os espojos daquela batalha, daqueles reis que se levantaram. E ele então consegue, trazendo os espojos de guerra, ele consegue dizimar. Ele tem um encontro com o rei Melquisedeque, rei de Salém. O rei de Salém o abençoa, e ele então, Gênesis capítulo 14, versículo 20, termina o versículo dizendo: e Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então, a gente vê no livro de Gênesis, onde o dízimo não era oficial ainda, ou não havia sido oficializado pela lei, porque a lei ela é dada a Moisés muitos anos depois, mas a gente já vê em Gênesis 2, em Gênesis 4, o conceito do dízimo, e a gente já vê em Gênesis 14 a palavra dízimo aparecendo propriamente dita neste momento entre Abrão e Melquisedeque. Em Números capítulo 18, a partir do versículo 21, nós vimos que o dízimo foi instituído para que a tribo de Levi cumprisse a sua obrigação sacerdotal.
a tribo de Levi não iria receber parte na terra, então era o dízimo das outras tribos que seria o sustento da tribo de Levi, para que então eles pudessem exercer o seu ofício, servindo a Deus no tabernáculo e sendo os intercessores pelo pecado do povo de Israel. Só estou recapitulando um pouquinho o que nós falamos semana passada. Depois nós fomos a Malaquias, que é o texto mais conhecido na Bíblia sobre dízimo. Todo mundo sabe de cor e salteado Malaquias 3:10. Mas Malaquias ele foi escrito dentro de um contexto que foi a volta do cativeiro da Babilônia. O povo volta do cativeiro, reconstrói os muros da cidade, reconstrói o templo, reconstrói suas casas, refazem suas vidas, mas o culto foi sendo menosprezado. E Malaquias, a gente já fez um estudo aqui sobre Malaquias, ele não fala somente sobre dízimo, ele fala sobre o culto. O culto a Deus estava sendo menosprezado. E uma parte do culto era o dízimo, que não era trazido pelo povo. O povo estava menosprezando isso. E nós vimos lá na semana passada, em Malaquias 3, capítulo 10, a ordem de Deus mandando trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que houvesse mantimento na casa do Senhor. E nós encerramos assim na semana passada, falando do dízimo no Antigo Testamento. Hoje, nós vamos falar sobre o dízimo no Novo Testamento, porque nós temos, eu pelo menos já recebi algumas perguntas a esse respeito, porque nós temos muitas pessoas hoje na internet que gravam vídeos e todo mundo tem o direito de gravar o que quiser, amém, irmãos? As pessoas têm liberdade, eu acho que nós ainda temos liberdade de expressão nesse país, pelo menos por enquanto. E as pessoas vão para a internet e gravam o que elas quiserem, mas como pastor eu não posso fugir do que a Bíblia fala, porque eu já vi, só para te dar um exemplo, isso tem muito tempo, eu estava vendo uma entrevista num programa de televisão, e a pessoa entrevistada estava falando sobre reencarnação. Você tem uma ideia? Pastor, mas por que o senhor ficou vendo uma pessoa falar sobre reencarnação? Porque eu escutei ela dizendo a seguinte frase: hoje eu vou falar sobre reencarnação e vou provar que está na Bíblia. Aí eu falei, opa! E ela pegou 2 textos na Bíblia e ela falou sobre reencarnação, usando a Bíblia. Então, você pode pegar a Bíblia e falar sobre o que você quiser, torcendo as palavras do texto sagrado. Você entende isso? Então, por isso que eu, como pastor, preciso ensinar à igreja o que a Bíblia realmente diz. O que é dito na internet? Que o dízimo foi instituído no Antigo Testamento, na época da lei, e que quando Jesus vem, é inaugurada a época da graça, e então, por estarmos na graça, o dízimo caiu em desuso, ou seja, se eu estou na graça, eu não tenho que dizimar, porque o dízimo é uma exigência da lei, e que a igreja primitiva não dizimava. Pois bem, é isso que nós vamos falar, é sobre isso que nós vamos falar hoje, o dízimo no Novo Testamento. Vamos começar por Jesus. Jesus falou a respeito de dízimo. Pastor, Jesus falou a respeito de dízimo? Sim, Jesus falou a respeito de dízimo. O Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 23. Jesus estava conversando com os escribas e os fariseus. Perdão. E ao conversar com os escribas e fariseus, Jesus disse o seguinte, em Mateus capítulo 23, versículo 23. Ai de vocês quem? Os escribas e os fariseus. Jesus chamou eles de quê? Hipócritas. Por quê? Por que Jesus Cristo chamou os escribas e fariseus de hipócritas? Está escrito aí. Porque vocês fazem o quê? Vocês dão o quê? O dízimo. Pastor, os fariseus davam dízimo? Davam. O dízimo foi uma instituição
da lei. E ao contrário do que muitos afirmam, a lei não foi abolida. Jesus Cristo disse: eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. O que caiu foram as cerimônias, os rituais, porque os rituais, as cerimônias do Antigo Testamento, elas apontavam para Cristo. Então não faz mais sentido você sacrificar animais. Aqui no altar não tem um lugar de sacrifício. No tabernáculo, quando você entrava no tabernáculo, tinha o altar de sacrifício de animais. Por que no púlpito, na plataforma hoje, não tem um altar para sacrificar animais? Porque aí sim, o sacrifício de animais apontava para quem? Para Cristo. Se Cristo já morreu, então não é necessário mais nenhum sacrifício. Agora, adultério deixou de ser pecado? Cobiçar a casa do irmão deixou de ser pecado? Matar deixou de ser pecado? Então eu não posso dizer que a lei caiu. Você entende isso? Mas tentam torcer as coisas para fundamentarem o seu ponto. Mas voltando ao texto, Jesus chama os fariseus de hipócritas. Por quê? Porque eles davam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Mas eles faziam o quê? Desprezavam os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Da mesma forma que Malaquias não fala somente sobre dízimo, Jesus aqui está dizendo que existem preceitos mais importantes do que o dízimo. Quais são os preceitos da lei que são mais importantes, segundo as palavras do próprio Jesus? A justiça, a misericórdia e a fé. Então, as palavras de Jesus foram: vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas são hipócritas, porque desprezam os preceitos mais importantes da lei. Ou seja, existem coisas na lei que são mais importantes do que o dízimo, que são o quê? A justiça, a misericórdia e a fé. Então Jesus disse: deixem de dar o dízimo e cuidem dessa outra parte. Não foi isso que Jesus falou? Tem certeza? Mas é isso que os homens estão falando na internet. Você entende como é que é fácil torcer a palavra de Deus? Jesus disse: deixem de dar o dízimo para fazer ou para guardar as coisas mais importantes da lei. Foi isso que Jesus Cristo disse? O que foi que ele falou? Mas vocês, finalzinho do versículo, mas vocês deviam fazer o quê? Estas coisas. Quando Jesus Cristo diz: mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas, Jesus está falando de quê? Mas vocês deviam fazer estas coisas. Que coisas? Dar o dízimo, sem omitir o quê? A justiça, a misericórdia e a fé. Você entende isso, irmãos? Então Jesus não aboliu o dízimo. Jesus não aboliu o dízimo. Ele não está dizendo para os fariseus que eles deviam deixar de dizimar para fazer as coisas mais importantes da lei. Jesus está dizendo: vocês deveriam continuar fazendo essas coisas, vocês devem continuar dizimando, porque essa é a lei, mas vocês deveriam também deixar de se omitir nas coisas mais importantes. Tanto é que no versículo 24, ele chama os fariseus e os escribas de quê? Guias cegos, como o mosquito, mas engolem o camelo. Ou seja, se preocupam com as coisas pequenas. O ditado, o adágio popular significa isso. Vocês se preocupam com uma coisa pequena e esquecem das coisas grandes. Como o mosquito, mas engolem o camelo. Se preocupavam com as coisas menores, mas esqueciam das coisas mais importantes. Mas Jesus mandou eles pararem de dizimar? Não.
Jesus Cristo disse: façam essas coisas sem omitir aquelas. Posso ouvir um amém? Pastor, tudo bem, eu já entendi o que Jesus falou. Mas e com relação à igreja primitiva? Foi o texto que nós lemos no início da mensagem, Atos capítulo 4, versículo 32. Como era o dízimo na igreja primitiva? Ou como viviam os irmãos na igreja primitiva? O que eles faziam? Versículo 42. Atos 2, 42. E perseveravam no quê? Na doutrina dos apóstolos. Veja que eles perseveravam. Era um período de muita luta, de muita perseguição. Mas eles faziam o quê? Perseveravam. Eles perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos. 4 coisas. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 4 coisas nas quais a igreja perseverava: na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Versículo 43, o que acontecia então? Por causa da perseverança deles, havia o quê? Em cada alma havia o quê? Temor. Temor a quem? A Deus. Eles estavam cheios de temor a Deus, porque eles perseveravam unânimes. O Espírito de Deus estava sobre eles, porque no início do capítulo 2, o Espírito Santo desceu. E por eles perseverarem e estarem cheios de temor, o que acontecia no meio da igreja? Prodígios, sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Versículo 44. Todos os que criam estavam o quê? Juntos, não haviam panelas, não haviam grupinhos, não havia espaço para individualidade, não havia espaço para o que eu quero, é o que nós queremos, é o que nós precisamos, e o que nós precisamos é fazer a vontade do nosso Deus. Todos os que criam estavam juntos, e tinham o quê? E tinham o quê? Tudo em comum. Caramba! Aquele chocolate da Copenhague, então, não era só de uma pessoa? Aquele ovo de Páscoa de 500 gramas, era para distribuir com todo mundo? Ih, pastor, estou gostando disso aí não. Estou com um bife lá na minha geladeira para fazer um churrasco. Eu vou ter que dividir com a igreja toda? A igreja estava junta e tinha o quê? Tudo. Então não era o que eu queria, não era o que eu precisava, mas é o que nós queremos, é o que nós precisamos. Versículo 45. E para que tudo fosse em comum, o que eles faziam? Está até com medo de ler, né? Pastor, estou gostando dessa conversa não. Fica tranquilo que eu não vou pedir para você vender nada. Eu só estou pedindo para você ler a Bíblia, amém? Vendiam as suas propriedades e bens e faziam o quê? Distribuíam o produto entre quem? À medida de quê? De que alguém tivesse necessidade. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes aonde? Eles iam na igreja de quanto em quanto tempo? Todo dia. Todo dia. Diariamente significa o quê? Todo dia. Pastor, eles iam na igreja todo dia? No templo lá. Diariamente perseveravam unânimes. Significa diariamente significa o quê? Todo dia. Unânime significa o quê? Todo mundo junto. Então, todos os dias, juntos, eles estavam aonde? Pastor, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, dia santo. E quem mais que eles faziam? Partiam o pão
de casa em casa. E tomavam as suas refeições com o quê? Com alegria e singeleza de, versículo 47, louvando a Deus. Eles faziam isso não por obrigação. Ai meu Deus, já vou eu ter que vender minha propriedade e distribuir tudo de novo. Eles não faziam por obrigação. Eles louvavam a Deus por isso. E o que acontecia em troca? Eles contavam com o quê? Com a simpatia de quem? De todo o povo. Enquanto isso, o Senhor fazia o quê? Lhes acrescentava dia a dia o quê? Os que iam sendo salvos. Meus irmãos, em algum momento dessa narrativa, e nós estamos falando aqui da igreja primitiva, a igreja que havia em Jerusalém, depois da descida do Espírito Santo na festa do Pentecostes. Em algum momento do relato que nós fizemos aqui, que nós lemos aqui, em algum momento está escrita a palavra dízimo? Sim ou não? Sim ou não? Está na dúvida? Você leu a palavra dízimo ali? Não. Não leu. Mas você leu que eles faziam o quê? Eles faziam o quê? Eles não dizimavam. Eles vendiam as suas propriedades e bens e traziam o quê? Tudo. Para que não houvesse na igreja ninguém necessitado. Mas pastor, por que eles vendiam tudo? Porque ser cristão naquela época significava romper com Roma. E quando você dizia que era cristão, a partir daquele momento, Roma teria o direito de tomar a sua casa, de tomar a sua propriedade. E você passaria a viver na rua, com fome. E a igreja pegava essas pessoas e trazia e dizia, não, fome você não vai passar, porque aqui nós vamos repartir tudo que nós temos. Então, para essas pessoas que vão para a internet dizer que na igreja primitiva não havia dízimo, então que façam o que acontecia na igreja primitiva, venda as suas propriedades e distribuam entre os necessitados. Mas não venha para a internet falar besteira. Porque a igreja, e agora estou falando da igreja local, nós somos uma instituição que não recebe ajuda de fora. O que é que sustenta a igreja hoje? São os dízimos e as ofertas. O ar-condicionado está funcionando? Está bom? O ambiente está agradável? O banco está limpinho? Isso custa o quê? Dinheiro. E aí, a Light, eu até peço a Deus para eles errarem o endereço, mas eles não erram. Todo mês eles entregam a conta certinho. A Light chega lá, a Light, mudou agora, não é mais Iguá, também não erra. Às vezes eles cortam a água, mas a conta eles não cortam. E está lá, Igreja Pentecostal de Nova Vida da Taquara, está escrito lá na conta. Quem é que tem que pagar essa conta? A igreja. Como é que a igreja paga essa conta? Através dos dízimos e ofertas. Aí vem esses abençoados, para não chamar de outra coisa, e começa a dizer que dízimo é da lei, que na graça não tem dízimo. Ora, mas quando precisam de alguma coisa, para onde que eles vão? Para a igreja. Na pandemia, para onde todo mundo correu? Para a igreja. Se eles querem viver assim, que vivam. Ninguém está impedindo eles de viverem assim. Mas a igreja primitiva não praticava o dízimo porque eles entregavam o quê? Tudo. Por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Ainda falando da igreja primitiva,
A palavra de Deus diz o quê? Da multidão dos que creram era o quê? Da multidão dos que creram era o quê? O coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era o quê? Comum. Versículo 33. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Versículo 34. Não havia o quê? Meus irmãos, preste atenção nisso. Não havia nenhum necessitado entre eles. Por quê? Por que não havia necessitado entre eles? Porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre. Olha aqui, os levitas no Antigo Testamento, eles davam dízimo ou eles recebiam dízimo? Os levitas no Antigo Testamento, eles davam o dízimo ou eles recebiam o dízimo? Recebiam. Agora aqui nós temos um levita fazendo o quê? Dando o quê? Tudo. José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aonde? Aos pés dos apóstolos. Então é uma grande bobagem o que falam na internet, dizendo que os dízimos não são para os dias de hoje. Meus irmãos, lei e graça são as duas faces de uma mesma moeda. Na lei havia graça, e na graça existe lei. Como eu disse, Deus continua abominando o pecado, Deus continua abominando o adultério, Deus continua abominando a fofoca, a mentira. Deus continua dizendo que essas coisas são pecados. Se você ler as cartas do Novo Testamento, o livro de Apocalipse fala que vão ficar de fora da cidade, da Nova Jerusalém, da noiva, os imorais, os incrédulos, os mentirosos. Deus continua dizendo que essas coisas são pecado. Então, na lei havia graça e na graça existe lei. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que, qual era a prática do Novo Testamento? Vender tudo e trazer aos pés dos apóstolos. A igreja hoje não pede para você vender tudo. A igreja hoje ensina que participamos da vida financeira da igreja através do quê? Do dízimo. E também das ofertas, que é um assunto que eu vou falar depois. Ora, meus irmãos, o dízimo é algo que nos deixa em pé de igualdade. Porque o dízimo significa pegar 10% da sua renda e entregar a quem? A Deus. Para que haja manutenção ou para que haja provisão na casa do Senhor. Agora preste atenção. Uma pessoa que ganha 20 mil reais, ela vai dar o dízimo, que é 10% de 20 mil. Quem é bom de matemática aí dá quanto? 2 mil. Certo? Quem ganha 2 mil reais vai dar o dízimo de 10%, vai dar quanto? 200 reais. O pessoal está bom de matemática. E quem ganha 200 reais? Vai dar 20. E quem ganha 20 reais? 2 reais? É, 2 reais. Agora eu pergunto a você, todos deram o quê? Dízimo. 10%. Deus é tão justo e tão perfeito, que Ele criou um sistema onde todos são iguais. Ah, pastor, mas 2 mil não é a mesma coisa que 200, não é a mesma coisa que 20? Não, não é.
Não é. 2.000 é muito mais do que 200. Eu não sou um abobalhado. Mas aos olhos de Deus, representa os mesmos 10%. Outro dia, meus irmãos, eu abri um envelope, estava escrito dízimo, e eu não vou revelar o nome da pessoa, obviamente. Mas eu abri um envelope e tinham 3 notas de R$2. E o meu coração se encheu de alegria, porque eu falei, meu Deus, essa pessoa, ela ganhou R$60, e ela teve a preocupação de ir atrás de 3 notas de R$2, e trouxe ao altar do Senhor. Ela trouxe o seu dízimo, estava marcado lá, dízimo. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque, infelizmente, nem todo mundo tem esse entendimento. Eu tenho uma planilha, onde eu tenho lá anotado o nome das pessoas que dizimam. E hoje nós temos aproximadamente 300 pessoas como membros dessa igreja, e menos da metade são dizimistas. Eu não vou botar nome em parede, isso é uma coisa que é um controle meu, isso não sai para ninguém tem acesso a essa planilha, nem a minha esposa, nem os meus filhos, ninguém. Mas eu ali vou controlando as entradas da igreja, eu anoto o nome da pessoa e o dízimo mês a mês. E por que eu estou falando sobre isso? Porque nós estamos percebendo uma mudança na igreja, pessoas chegando, e eu preciso ensinar essas pessoas a importância do dízimo. Por que dizimar? Para que a gente possa pagar a conta de luz. Nós temos um contrato de prestação de serviço com a empresa do ar-condicionado. Todo mês eles mandam os funcionários aqui fazer manutenção, por isso que o aparelho funciona, mas isso tem um custo. E aí, se menos da metade da igreja dizima, como é que a gente paga as contas? Se você mora em condomínio, você sabe muito bem que todo condomínio tem sempre aquele pessoal que não paga o condomínio, não é isso? Quem mora em condomínio aí? O que o condomínio tem que fazer que você odeia pagar todo mês? Cota extra. Não, o aumento é normal, mas aí volta e meia vem uma taxa extra lá para você pagar, já reparou? Por que tem taxa extra no seu condomínio? Porque a conta não fecha. Tem uma galera que paga e tem uma galera que não paga. E aí você que paga, tem que pagar pelos outros que não pagam. Aí vem a taxa extra. Na igreja a gente faz isso? Não. Porque a gente acredita que Deus é a nossa provisão. Mas como pastor eu preciso ensinar a importância do seu dízimo. Eu jamais, e eu desafio aqui qualquer pessoa que eu tenha ido atrás e dizer assim, esse mês você não dizimou, eu já fiz isso com alguém? Nunca fiz, eu tenho a planilha, eu sei os nomes das pessoas, mas eu não faço isso. Mas eu sei quem está dizimando e quem não está dizimando. E infelizmente às vezes os que mais reclamam são os que não dizimam. Pastor, isso aqui não está funcionando. Tá bom. Mas se você quer ver a sua igreja, e eu falo a sua igreja, porque nós somos um só, se você quer ver a sua igreja funcionando, o que a gente precisa fazer? Participar. Como é que a gente faz isso? Seguindo a palavra. Essa igreja aqui não brinca com isso. Você não me vê fazendo oferta demorada, você não me vê tirar uma segunda oferta, você não me vê. A gente faz uma campanha por ano, que é a campanha do final do ano, para poder ajudar no pagamento do 13º dos empregados. Você me vê fazendo campanha ao longo do ano? Não. Mas nós precisamos entender que a igreja, ela depende da contribuição dos seus fiéis, dos seus membros.
Nós não recebemos nenhuma ajuda externa, não existe nenhuma instituição. Sinceramente, a gente, na Nova Vida, a gente não trabalha assim, a gente não recebe dinheiro de fora, a gente não recebe dinheiro de político, a gente não recebe dinheiro de empresário. Por quê, pastor? Porque senão a gente vai ficar devendo favor, e a única pessoa a quem a gente deve alguma coisa é o nosso Deus. Amém? A igreja não vai ficar devendo nada a ninguém para depois ter que trocar favores. Não é assim que funciona no reino de Deus. No reino de Deus, a gente depende dos dízimos e das ofertas. Amém? Então, Deus nos dá a oportunidade de participar disso. Então, meus irmãos, eu estou pregando sobre este assunto para que você entenda a importância. Pastor, mas é tão pouquinho que o meu dízimo. Estou dizendo que essa pessoa... Estou dando um testemunho, não vou dizer o nome dessa pessoa. Eu abri um envelope, tinha 3 notinhas de R$2, aquilo mexeu com o meu coração. Porque aquela pessoa não ficou dizendo, não, é pouco, eu não vou dar. Não, disse, é pouco, mas é o meu dízimo. E eu vou entregar ao Senhor. Nossos filhos, quando eram pequenos, recebiam dinheiro de aniversário da família, eles já sabiam. Daqui a pouco chegava, pai, olha, eu ganhei tanto, quanto que é o dízimo? Eu falava, X. Eu não precisava falar nada, chegava na igreja, pegava o envelope, todos dois, já preenchia lá com a letrinha deles de criança, já pegava o dízimo do dinheiro que receberam do presente de aniversário. Pastor, o senhor é cruel. Não sou cruel não, eu amo meus filhos. E se hoje eles são o que são, é porque eles aprenderam desde cedo o que é ser um cristão. Hoje eu vejo minha filha casada, meu genro, dizimistas fiéis, e vejo Deus os abençoando, colocando a sua mão sobre eles. Por quê? Porque aprenderam isso desde cedo. Meus irmãos, só uma maneira de ser abençoado por Deus é sermos obedientes. E a obediência passa por muitas coisas, mas passa também pelos dízimos e ofertas. Então eu não vou tem igreja que faz isso, bota a relação dos dizimistas para expor aqueles que não são dizimistas. A Nova Vida não age assim. A Nova Vida não expõe ninguém. Eu nunca fui atrás de ninguém para cobrar dízimo, mas eu sei quem dá e quem não dá. Eu tenho esse controle, e é por isso que eu estou fazendo essas pregações, que eu estou vendo que a quantidade de pessoas tem caído, porque pessoas novas estão chegando na igreja, e você precisa entender a dinâmica do dízimo. O Senhor disse lá em Malaquias, me provem nisso. Se vocês forem fiéis a mim, eu vou abrir as janelas dos céus sobre a vida de vocês. Quem foi que falou isso? Deus. É a única vez na Bíblia inteira que você vai ver Deus dizendo, me provem. Se vocês forem fiéis nos dízimos e nas ofertas, eu vou abrir as janelas dos céus. E sabe o que significa abrir a janela dos céus? O que significa abrir as janelas dos céus? O que significa abrir as janelas dos céus? Não sabe? Abrir as janelas dos céus foi usado no dilúvio. O que Deus está dizendo em Malaquias é que Ele vai abrir as janelas dos céus e inundar a sua vida com bênçãos, como Ele inundou a terra no dilúvio. Mas se você for fiel, abrir as janelas dos céus foi a expressão usada por Deus no dilúvio. E ele repete essa mesma expressão onde? Em Malaquias. Me provem nisso. Se vocês forem obedientes, eu vou abrir as janelas dos céus, não sobre a terra, mas sobre a sua vida, e vou te abençoar. Mas para isso temos que ser obedientes. Obedientes a Deus, obedientes à sua palavra. Eu ainda quero, não hoje, mas eu ainda quero num terceiro domingo, semana que vem, se Deus nos permitir, continuar nesse assunto, porque muitas pessoas me mandam perguntas. Pastor, como é que eu devo dizimar? Por semana, por quinzena, por mês?
Posso pagar meu dízimo no cartão de crédito? Posso pagar meu dízimo em cesta básica? Posso pagar o meu dízimo, ou devo pagar o meu dízimo pelo líquido ou pelo bruto? Vendi um apartamento, devo dizimar? Recebi uma herança, devo dizimar? Ou seja, tem muitas questões que pessoas têm dúvidas sobre isso, e se Deus nos permitir, semana que vem, nós vamos falar sobre isso. Mas mais uma vez, eu estou pregando sobre isso para ensinar aqueles que estão chegando a importância de dizimar. Se não houvessem os dízimos, a tribo de Levi não teria sustento. Se a tribo de Levi não tivesse sustento, o povo de Israel seguiria sem a intercessão espiritual. E a mesma dinâmica acontece nos dias de hoje. Se a igreja não receber os dízimos, como é que nós vamos manter essa casa aberta? Quando você chega e você entra no banheiro, o banheiro está o quê? Limpinho, cheiroso, arrumado, só falta jogar pétalas de rosa para você entrar no banheiro. Mas nós temos pessoas que trabalham, o Paulinho, a Cida, que são funcionários da igreja. E eles recebem lá o salário deles. Quem é que tem que pagar? A igreja. E como é que a igreja paga o salário dos funcionários? Janeiro teve dissídio, o salário deles aumentou. Eu falei alguma coisa com a igreja? Alguém me ouviu falar assim, irmão, vamos aumentar aí as ofertas porque teve dissídio, o salário deles aumentou. Eu falei alguma coisa? Mas teve. Então, meus irmãos, eu estou dizendo isso não como uma cobrança, mas como um ensinamento. Posso ouvir um amém? Para que você chegue, quando você chegar aqui, as coisas estejam limpas, arrumadas, como você tem encontrado os bancos, né, encerados, né, limpinhos, tudo arrumado, santuário. Isso tudo tem um custo. E isso é pago pelas entradas da igreja, pelos dízimos e ofertas. Então, que você possa ser um dizimista fiel, amém? Que você possa ser um ofertante amoroso, como a igreja primitiva, que fazia, não por obrigação, mas fazia com amor no seu coração. Eles tinham prazer em fazer, porque eles sabiam que quando eles traziam a sua oferta, naquele caso não era dízimo, porque eles traziam tudo, eles estavam ajudando a igreja a cuidar dos necessitados. E quantas pessoas são socorridas na igreja? A igreja atende muitas pessoas, não somente fisicamente, mas espiritualmente. Na pandemia, a igreja foi importante. Na pandemia, onde todo mundo estava desesperado, aonde as pessoas encontraram um ponto de apoio? Na casa do Senhor. Então a igreja tem um papel a cumprir neste mundo, mas a igreja também precisa de manutenção. Nós estamos aqui trocando o piso do corredor lateral, esse piso já está muito antigo, desgastado, e a gente está trocando. Isso custa dinheiro. Então, que você possa participar da vida financeira da igreja também. Você pode ter uma certeza, você não vai escutar desse púlpito nenhuma invencionice. Você não vai escutar deste púlpito nenhuma exigência que não esteja na palavra de Deus. Tudo que nós fazemos aqui é de acordo com a palavra, porque a gente leva Deus muito a sério. A gente leva a palavra de Deus muito a sério. E se eu estou pregando sobre dízimo, não é para cobrar você, mas é para ensinar você, para que Deus possa abrir as janelas dos céus sobre a sua vida e para que você seja ricamente abençoado. Amém? Vamos.